aqueles que puderem, que se coloquem de pé para fazermos a leitura do verso 1 até o verso 11, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, dos versos 1 a 11. Vamos fazer essa leitura de forma alternada? Eu lerei os versos ímpares e os irmãos, por favor, leiam os versos pares. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, pelo culto que nós temos oferecido a Ti, porque é o Senhor mesmo que nos chama a estar aqui essa noite. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor também nos chama agora a ouvirmos a Tua palavra, a Tua voz, todos nós que aqui estamos, ó Deus. Mas nós sabemos, Senhor, que isso não depende daquele que fala, não depende daqueles que ouvem, mas depende do Senhor. Esta é a Tua palavra, Pai. E aqui nós estamos como Teu povo. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, não levando em consideração a nossa indignidade, os nossos pecados que foram confessados diante de Ti, as nossas fraquezas, as nossas deficiências. Mas, Senhor, por causa do Teu Espírito, por causa do Teu amor por nós, pelo poder do Senhor que opera em nós, fala conosco, Senhor. Ó Deus, conduza-nos para mais perto do Teu Filho, para amá-lo, para nos aproximarmos dele com fé, depositarmos toda a nossa confiança nele, sabendo que dele vem a nossa salvação. Que o Senhor fortaleça e console os nossos corações essa noite, ó Deus, nós te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar? Meus irmãos, é uma alegria estar com vocês aqui essa noite. Eu sou o Vinícius, estou no primeiro ano do seminário aqui em Belo Horizonte. Sou da primeira igreja, estou há 10 anos na primeira igreja. E originalmente eu nasci no Maranhão, bem distante, estou aqui em Belo Horizonte desde 2016. Vim para fazer um curso de arquitetura, depois comecei a trabalhar. E o Senhor me chamou para estar no seminário, para deixar essas coisas de lado e buscar servi-lo. E em momentos assim, de grandes mudanças, de grandes decisões na nossa vida, nós começamos a refletir sobre o valor das coisas, sobre o preço das coisas na nossa vida. Quando eu vim também morar sozinho, quando a gente entra na vida adulta, saindo ali da adolescência, nós começamos a entender um pouco do valor das coisas. Quando a gente é criança, a gente não sabe muito o valor de uma conta de água, de luz, a gente gasta muito tempo no banheiro, tomando um banho, a gente gasta muita água e a gente não sabe muito o custo dessas coisas. Mas à medida que a gente cresce, e especialmente quando eu vim morar sozinho, eu comecei a perceber o valor dessas coisas quando a gente tem que pagar aqueles boletos no início ou no final de cada mês. E essa é uma das grandes lições da nossa vida adulta, quando nós precisamos aprender a considerar nossas receitas, aquilo que nós ganhamos, e também as nossas dívidas, as nossas contas, aquilo que nós precisamos gastar.
Isso é válido tanto para a nossa finança, mas isso é válido para a vida como um todo, para cada decisão que nós fazemos, para cada passo que nós damos, as nossas escolhas, os nossos planos. Nós somos chamados a considerar aquilo que nós temos e que uso nós vamos fazer dessas coisas. E é justamente isso que Paulo está fazendo aqui nessa carta. Se os irmãos olharem bem para esse texto, ele começa com uma exortação de Paulo, uma animação de Paulo à igreja dos Filipenses para que, quanto ao mais, eles se alegrassem no Senhor. Depois de dar notícias sobre o seu estado lá na prisão em Roma, lembrando que Paulo está aqui preso, e também notícias sobre os seus cooperadores, Timóteo e Epafrodito, no capítulo 2, Paulo conclui essa sessão dizendo que os irmãos, diante de todas essas situações difíceis, deveriam se alegrar no Senhor. Quanto ao mais, irmãos, em toda situação, se alegre no Senhor. Ele diz, não me desgosta, não é cansativo para mim repetir as mesmas coisas, então se alegrem no Senhor em todo o tempo. Mas a questão é que Paulo percebe que existe um risco para essa alegria no Senhor. Existe aqui um perigo que a igreja poderia ter para de fato experimentar essa alegria no Senhor. E esse perigo é que eles passassem a entender que essa alegria no Senhor era uma coisa que eles poderiam produzir de si mesmos como frutos dos seus esforços, como frutos do seu trabalho, como frutos da sua origem. E por isso ele vai fazer um alerta a esses irmãos e considerá-los, levá-los a considerar o valor das coisas, o valor daquilo que eles têm e o valor daquilo, como eles devem empregar essas coisas, como eles devem fazer uso dessas coisas. E é por isso que a partir do verso 2 até o verso 11, Paulo vai contrastar aqui dois grupos de pessoas e dois grandes exemplos. O primeiro é um grupo de pessoas que imagina ter muitas coisas, que imagina possuir muito, mas que na verdade não possui. E o segundo é um grupo de pessoas que possuía muito, de fato, mas que na verdade descobriu que aquilo que possuía não valia nada, porque descobriu algo muito maior. E nós vamos passar a considerar esses dois grupos. É interessante que ao longo dessa carta dos Filipenses, Paulo frequentemente pega o seu próprio exemplo, o exemplo da sua vida e dos seus companheiros de missão, de trabalho, como um exemplo para aquilo que ele estava ensinando. Ele mostra isso na sua própria prática, no seu próprio caminhar. E se os irmãos olharem lá no verso 17, ele resume isso dizendo, do capítulo 3, Filipenses 3,17, ele diz, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Por isso Paulo vai passar a mostrar esse modelo de pessoas que não fizeram as contas direito, de pessoas que não souberam fazer essas contas direito. E ele vai começar o versículo 2 dizendo assim, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos das falsas circuncisão. Quem são essas pessoas que Paulo está se referindo aqui? Essas pessoas, por todo o contexto da carta, especialmente por essa última frase que ele usa, acautelai-vos da falsa circuncisão, são, nesse contexto, aqueles judeus que viviam entre as igrejas, que andavam de igreja em igreja, dizendo que aos cristãos não bastava apenas a fé, mas que eles também precisavam guardar e observar os mandamentos da lei. Eles precisavam ser circuncidados, eles precisavam guardar as dietas judaicas, eles precisavam guardar as tradições, as festas, todas as coisas judaicas para serem de fato salvos. Mas é curioso as palavras que Paulo usa aqui para se referir a essas pessoas. Porque, na verdade, esses termos usados aqui eram os que os judeus usavam para se referir aos gentios. Quando eles falavam dos gentios, eles diziam eles são como os cães. Porque o cão, ao contrário do que é na nossa cultura hoje, era visto como um animal imundo, que vivia aos arredores das cidades, comendo os restos, comendo cadáveres e coisas do tipo. Por isso, para eles, os gentios eram como cães, como animais imundos. Eles também diziam que os gentios, aqueles que não faziam parte do povo de Israel, eram maus obreiros, eram maus feitores, por praticarem todo tipo de abominação, todo tipo de maldade. E eles diziam também que eles eram os incircuncisos. Então, quando um judeu queria se referir a um gentio, ele dizia, aquele cão, aquele malfeitor, aquele incircunciso. Só que aqui Paulo vai usar esses mesmos termos para falar sobre esses mesmos judeus. Na mentalidade deles, eles possuíam aquilo que era mais importante. Eles possuíam a maior riqueza, eles possuíam a maior
o maior tesouro que um ser humano poderia ter. Eles eram da descendência de Abraão, eles conheciam a lei, eles buscavam praticar a lei rigorosamente e, acima de tudo, eles eram circuncidados. Mas Paulo vai mostrar que o que essas pessoas julgavam ser a sua maior riqueza, na verdade, era a sua maior pobreza. Porque ele diz aqui que essa circuncisão que eles praticavam era uma falsa circuncisão. Literalmente, Paulo está dizendo aqui de uma espécie de mutilação. Como se esses homens que se julgavam tão superiores por causa disso, na verdade, eles não tinham entendido o que significava de fato a circuncisão. Paulo vai explicar isso na carta aos Romanos e aos Gálatas, mostrando que a circuncisão foi um sinal que foi dado por Deus da sua promessa. Deus havia dado esse sinal a Abraão, porque através desse sinal Deus estava anunciando a Abraão a sua fidelidade à sua promessa. Que através da descendência que Deus daria a Abraão viria a salvação. E Abraão creu nessa promessa. Ele confiou em Deus e por isso ele recebeu esse sinal da circuncisão. Mas esses judeus olhavam para a circuncisão não como um sinal da promessa, mas como de fato a própria salvação. Eu sou circuncidado e por isso eu sou salvo. E Paulo diz: não, essa não é a verdadeira circuncisão. Essa não é a salvação verdadeira. Nós é que somos a verdadeira circuncisão. Nós é que entendemos de fato o valor das coisas. Nós é que entendemos de fato o valor desse sinal. Por quê? Ele vai dizer no verso 3, nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Essas são as duas marcas dessa verdadeira circuncisão, daqueles que verdadeiramente possuem um tesouro. Nós que, em primeiro lugar, adoramos a Deus em espírito, ou seja, não exteriormente, através de ordenanças, através de faça isso ou não faça aquilo, não, mas internamente, no nosso coração, como Cristo falou, em espírito e em verdade, como um resultado da obra do Espírito em nós. Quando nós nos reunimos a adorar aqui, nós fazemos isso porque o Espírito Santo nos chama, nos convida e nos move a isso. Nós fazemos isso por causa da mentalidade transformada pelo Espírito. Porque agora nós amamos as coisas que o Espírito ama, mas também nós nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Nós exultamos, nós temos confiança, estamos seguros nessa vida por causa da pessoa e da obra de Cristo Jesus, que nos foi dado para a nossa salvação. Nós sabemos que nós estamos seguros por causa, diante de Deus, não por causa dos nossos privilégios naturais, ou por causa dos nossos esforços pessoais, mas por causa da graça de Deus. E dessa forma, Paulo inverte completamente o jogo. É como se ele olhasse para aquelas pessoas que se julgavam bastante ricas por acumularem vários tesouros, e ele olha e diz: esses tesouros que vocês estão acumulando são como pedrinhas que vocês acharam por aí. Isso não tem valor nenhum. As verdadeiras pedras preciosas estão guardadas aqui conosco, dentro da igreja, dentro do Evangelho, quando nós adoramos a Deus no Espírito e quando nós nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E aqui Paulo passa a pegar aquele exemplo que os judeus usavam para se gloriar na sua própria carne e ele leva ele à última consequência na sua própria vida. Ele vai mostrar que se eles possuíam alguma razão para confiar na carne, Paulo possuía muito mais. E ele vai fazer isso em dois grupos de expressões aí. Se os irmãos olharem nos versos 5 e 6, Paulo vai trazer, primeiro, três razões pelas quais ele podia confiar na carne, que eram baseadas na sua origem, no seu nascimento. Ele vai dizer assim: eu fui circuncidado ao 8º dia. Ao contrário de alguns gentios que eram adeptos do judaísmo, ele foi circuncidado exatamente da forma como a lei dizia que devia ser. Mas ele também era da linhagem de Israel, e ele era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ele não era um estranho à aliança, ele era do próprio povo de Deus, da própria descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, do povo de Israel. E depois ele passa a um segundo grupo de coisas que não se referem mais ao seu nascimento, mas às suas próprias escolhas. Ele não podia apenas se gloriar porque ele tinha nascido numa família boa, porque ele tinha uma boa origem, mas também porque ele tinha feito as escolhas certas dentro daquele contexto. Ele diz: segundo a lei, eu era fariseu.
E Paulo vai dizer que esse grupo dos fariseus era a seita mais rigorosa do judaísmo naquela época. Mas ele também vai dizer que, segundo o zelo, ele era perseguidor da igreja. Dentro dos fariseus, ele ainda era tido como muito zeloso, porque ele se dedicou a perseguir a igreja. E nessa perseguição da igreja, ele ainda era irrepreensível, não tinha nenhuma mácula, nenhum probleminha que você poderia olhar para Paulo e dizer, tá vendo? Ele não é perfeito, não. Todo mundo que olhava para Paulo dizia, esse é um exemplo de um judeu perfeito. Esse é um exemplo de alguém que guarda a lei plenamente, de alguém que é muito reto, que é muito correto em tudo aquilo que faz. Esse era o exemplo de Paulo. Na sua consciência, Paulo podia estar seguro. Diante dos homens, todo mundo olharia para Paulo e diria: eis um homem que, se a salvação fosse pelas obras, ele estaria no primeiro lugar. Ele seria o primeiro da fila. Mas essas coisas não eram suficientes, elas não eram o bastante. E Paulo vai dizer que essas coisas não eram o bastante, não porque ele essas coisas tenham perdido valor ao longo da história, como as nossas modas. Às vezes nós temos uma profissão ou temos alguma coisa que é muito valorizada na sociedade, mas com o tempo essas coisas perdem um pouco o valor. Às vezes nós nos vestimos de uma forma e parece estar na última moda, mas depois essas coisas perdem o valor. Mas não foi isso que aconteceu. As coisas que antes eram valiosas para Paulo continuavam sendo valiosas ali para os judeus da sua época. Mas Paulo vai dizer que aquilo que era lucro para ele, aquilo que era um grande tesouro para ele considerou como perda. E tudo aquilo que era importante, que era prioritário, passou a ser visto como perda para ele. Mais adiante nós vamos ver por que Paulo agiu dessa forma, qual razão levou a isso. Mas um ponto importante aqui é que Paulo de fato agiu assim. Essa ideia, essa palavra que Paulo usa aqui, eu considerei como perda, dá a ideia de que literalmente Paulo pegou aquelas coisas e colocou elas no lixo. Ele voluntariamente fez isso. Ele voluntariamente tomou aquelas coisas e as jogou fora e as considerou como perda. Na sua caderneta lá de rendimentos e gastos, Paulo pegou todas aquelas coisas que eram um lucro para ele e passou a considerar como uma grande perda, como uma grande despesa para ele. Essa obra de Paulo de considerar aquilo como perda era uma obra passada. A palavra aqui está no passado. Ele diz: eu considerei isso como perda. E ele fala em relação àquelas coisas: ser circuncidado ao 8º dia, ser da tribo de Benjamim, ser hebreu de hebreus, ser perseguidor da igreja, ter a justiça da lei, ser irrepreensível nessa justiça. Estas coisas, em algum momento da sua vida, ele considerou como perda. Mas não apenas isso. Essa atitude no passado era contínua na vida dele. Por isso que no verso seguinte ele vai dizer: sim, de veras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Não apenas era uma obra do passado, que Paulo havia feito lá atrás, mas dia a dia, continuamente, ele continuava considerando não apenas mais aquelas coisas, mas todas as coisas como perda por causa de Cristo. E este é o grande ponto. E é aqui que eu gostaria de me deter com mais calma com os irmãos. A razão pela qual Paulo considerou todas essas coisas como perda, ele nos diz, por causa de Cristo. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Paulo está trocando aqui a si mesmo por Cristo. Ele não está trocando somente a sua cultura, a sua origem, mas é a Paulo, é a si mesmo. É Cristo que está sendo colocado ali no lugar de Paulo. Antes, Paulo se perguntava: o que eu posso fazer para ser aceito por Deus? Como eu posso fazer para ganhar a vida? Agora, Paulo está louvando a Deus por aquilo que Cristo fez para que ele fosse aceito por Deus. Por aquilo que Cristo fez para que Paulo tivesse vida eterna. Além disso, não era apenas acrescentar algo junto àquelas coisas que ele já tinha. Paulo não diz assim: olha, aquelas coisas que eu tinha antes eu adicionei Cristo. Ele diz: aquelas coisas que eu tinha antes eu perdi por causa de Cristo. Uma troca era necessária. Não era Cristo mais alguma coisa.
Paulo não precisava de algo, só mais uma coisa, para deixar a sua vida melhor. Às vezes nós olhamos a nossa fé como aquele toque, sabe? Aquele açúcar que a gente coloca em cima de um bolo para deixar ele mais saboroso. Às vezes a gente olha a vida cristã como mais um detalhe que nós precisamos para deixar a nossa vida melhor, mas não era isso. Paulo olhou para todas aquelas coisas e ele viu que elas não tinham valor algum. Elas não podiam torná-lo santo e justo diante de Deus. Por mais que todo o mundo considerasse ele justo e uma pessoa excelente, um modelo, diante de Deus essas coisas não tinham valor. E por isso ele precisava deixar essas coisas para conseguir a Cristo. O próprio Senhor Jesus vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou nós haveremos de amar um e odiar o outro, ou nós haveremos de odiar um e amar o outro. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Nós não podemos servir a Deus e a nós mesmos ao mesmo tempo. Paulo não podia buscar a justiça própria, a sua própria salvação pelos seus esforços, e ao mesmo tempo servir a Deus, e ao mesmo tempo ganhar a Cristo. Uma troca era necessária. E nós precisamos lembrar que a essa altura da sua vida, Paulo de fato já havia perdido todas as coisas. Paulo, nesse momento, ele se encontra numa prisão em Roma. Paulo, na própria cidade dos Filipenses, havia sido açoitado e preso por causa do evangelho. Esse homem que era tido como um exemplo, um modelo entre os jovens da sua época, havia perdido tudo e se tornado um pária, um qualquer, e sido preso no maior império daquela época, condenado por eles, por causa de Cristo. Mas Paulo faz isso, nos diz o verso 8, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Essa expressão nos mostra que conhecer a Cristo, meus irmãos, está acima de todas as coisas. Se nós colocássemos numa balança aqui esta noite tudo aquilo que nós podemos sonhar e imaginar ganhar nessa vida, em um dos lados, e do outro lado, Cristo, somente Cristo, Cristo seria mais valioso, mais precioso do que todas as outras coisas. E é isso que justamente Paulo está fazendo aqui. Ele diz, conhecer a Cristo é algo sublime, está acima de todas as outras coisas. Paulo busca, assim, ganhar a Cristo. E é interessante essa expressão. Ele diz no final do verso 8, eu considero todas as coisas como refúgio para ganhar a Cristo. Não porque Cristo é um objeto, não porque Cristo pode ser conquistado e usado de qualquer forma, mas a ideia aqui que Paulo tem em mente é como aquela parábola da pérola preciosa, de um homem que ao achar uma pérola preciosa, vendeu todas as suas riquezas por causa daquele tesouro, por causa daquela pérola. Paulo então considerou todas as outras coisas como coisas que ele poderia se desfazer para ganhar esse grande tesouro que é Cristo. Ganhar a Cristo não é ter posse ou controle sobre ele. Às vezes nós nos relacionamos como Cristo, como assim, agora eu conheço a Cristo, então agora ele vai ter que me ouvir, agora ele vai ter que... Não, não é isso que Paulo tem em mente. Paulo ganha a Cristo porque agora ele pode usufruir, desfrutar da comunhão com Cristo, desfrutar da sua presença, do seu consolo, da sua força, do seu poder com ele. Paulo, agora ele podia ser achado em Cristo. Ele vai dizer isso também no verso 9. Ganhar a Cristo e ser achado nele. E ser achado em Cristo é uma referência a essa volta de Cristo, ao retorno de Cristo em juízo, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 3, quando Paulo também diz que queria ser achado em Cristo. A ideia é que quando vier este grande dia de juízo e vier esta grande tormenta, Paulo seria encontrado no lugar mais seguro possível. Onde está Paulo quando as tormentas chegam? Onde está Paulo quando o grande dia do juízo chegar? Ele está em Cristo. Ele está abrigado ali. E por isso ele havia deixado todas as coisas para trás, para estar e ser achado em Cristo. Nós o ganhamos, nós somos achados em Cristo. Nós o conhecemos verdadeiramente quando nós descobrimos que não temos justiça própria. Quando nós reconhecemos que diante de Deus, as nossas justiças são imperfeitas e insuficientes. As nossas melhores obras, o melhor que nós podemos fazer não é o bastante diante de Deus. Mas nós acolhemos pela fé a justiça de Cristo.
que nos é oferecida gratuitamente. Nós não precisamos adicionar a ela mais nada. Paulo vai dizer que essa justiça, no final do verso 9, ela é a justiça de Deus, de Cristo e da fé. Ela é a justiça de Deus porque é Deus quem oferece essa justiça. Ela é a justiça de Cristo porque foi Cristo que conquistou essa justiça. Ele viveu uma vida perfeita e justa diante de Deus e nos concede essa justiça. E ela é uma justiça da fé porque a fé é um instrumento pelo qual nós abraçamos e recebemos essa justiça. Ela é um instrumento pelo qual nós conhecemos a Cristo, pelo qual nós ganhamos a Cristo, pelo qual nós somos achados em Cristo. Mas o que consiste esse conhecimento que Paulo fala? Eu quero conhecer a Cristo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, que ele havia perdido todas as coisas. Conhecer a Cristo, meus irmãos, não se trata de obter mais informações a respeito dele. Às vezes nós podemos que conhecer a Cristo diz respeito a ler mais livros, ou a ler mais coisas, assistir mais sermões e ter mais informações e saber discutir mais a respeito de Cristo. É verdade que essas coisas todas são muito importantes. Nós não podemos deixar elas de lado. Nós precisamos ter mais informações, nós precisamos ler mais as nossas Bíblias, nós precisamos ler bons livros a respeito de Cristo. Mas não é somente isso. Conhecer a Cristo também não é somente ter experiências. Hoje em dia é muito comum que as pessoas falem sobre ter uma experiência mística, encontros, sentir arrepios e coisas do tipo. Conhecer a Cristo também não é apenas um relacionamento moral ou moralista com Cristo. Não é apenas saber, por exemplo, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar. Não é apenas saber o que Jesus quer que eu faça nesta ou nesta situação. Não, não é isso que Paulo tem em mente. Paulo diz que ele, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o seu Senhor, ele havia deixado todas as coisas. E aqui existe algo importante sobre esse conhecimento de Cristo. É muito provável que antes da sua conversão, antes daquele encontro que Paulo teve com Cristo na estrada de Damasco, Paulo já soubesse algumas informações a respeito de Jesus. Afinal de contas, a igreja já estava crescendo e ele, inclusive, era um perseguidor da igreja. Devia ter razões, ele devia conhecer alguma coisa a respeito daquela igreja. Ele deveria, por exemplo, saber que Jesus havia nascido em Nazaré, que ele havia pregado na região da Galileia, que ele havia operado milagres, que ele tinha alguns discípulos, que ele havia morrido em Jerusalém, que ele tinha sido condenado pelos judeus e pelos romanos. Paulo tinha muitas informações, provavelmente, a respeito de Cristo. Mas essas informações não tiveram muita influência na sua vida até o momento em que Paulo reconhece que ele não é apenas Jesus, o Nazareno, mas Cristo Jesus, o meu Senhor. Se os irmãos olharem no capítulo 2, no versículo 11, ou melhor, a partir do versículo 9, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo, ele não apenas sabe que um dia todo joelho se dobrará e toda língua dirá que Cristo Jesus é Senhor, mas naquele momento, Paulo diz: Cristo Jesus, meu Senhor. Cristo não era apenas um estranho, alguém sobre quem ele tinha informações, Cristo era o seu Senhor. O Senhor, por meio de quem, por causa de quem Paulo havia enfrentado trabalhos, prisões, açoites, perigos de morte, de apedrejamento, de naufrágios, no mar, nas jornadas, nas estradas, nos rios, perigo de salteadores, dos judeus que o perseguiam, dos gentios que o perseguiam, nas cidades onde ele passava, nos desertos, por causa dos falsos irmãos, das fadigas, das vigílias, da fome, da sede, dos jejuns, do frio, da nudez e na preocupação com a igreja. É esse o Cristo que Paulo conhece por quem ele deixou todas as coisas. Voltando novamente ao capítulo 2, Paulo diz que Cristo, no verso 5, 6 e 7, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. O verso 8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo nos diz que Cristo tomou essa forma humana, ele assumiu uma forma da sua humilhação como servo, e ele foi até a morte. Mas agora Paulo diz que ele também quer conhecer a Cristo, tornando-se semelhante, conformando-se, assumindo a mesma forma que Cristo assumiu. Se nós perguntássemos para Paulo, Paulo, quem é Cristo Jesus? Ele não diria apenas que Cristo Jesus era um homem que viveu na Galiléia. Ele diria: Cristo Jesus é aquele que foi crucificado por mim. Cristo Jesus é aquele que ressuscitou por mim. Quando ele vai pregar aos Coríntios, os irmãos lembram que ele falou assim: quando eu fui pregar a vocês, eu decidi nada saber, a não ser e nada pregar, a não ser uma coisa: Cristo e este crucificado. O que Paulo olhava para Cristo e se deslumbrava e se maravilhava, era porque quando ele olhava para ele via um Cristo sofredor. Um Cristo que, por amor deste Paulo, havia suportado todas as coisas. Um Cristo que havia suportado a cruz, o castigo, a ira de Deus em seu favor. E isso deslumbra Paulo, isso o maravilha. E o faz contemplar esse grande amor de Cristo por ele. Nós não podemos afirmar conhecer a Cristo enquanto nós estamos tentando ganhar a vida, ganhar o mundo. E enquanto nós nos recusamos a carregar a nossa própria cruz. Nós não podemos conhecer a Cristo enquanto nós estamos tentando negociar com o mundo uma vida mais confortável, por sermos mais aceitos, por sermos vistos, por termos direito. Nós não podemos conhecer a Cristo enquanto estamos tentando negociar com Deus o preço da nossa alma. Esse é um preço altíssimo que nenhum de nós pode pagar, somente o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ao perder tudo isso e reconhecermos-nos completamente falidos, é que nós começamos a conhecer a Cristo. Paulo está certo de que participar do sofrimento de Cristo e ter comunhão com Ele ao padecer significa ter comunhão com Ele em sua ressurreição e em sua glória. O mesmo poder que operou em Cristo na sua ressurreição, agora já operava em Paulo. Paulo percebe que a mesma história de Cristo estava também acontecendo em sua própria vida. Ele estava sofrendo com Cristo. Ele estava sofrendo por causa de Cristo, por causa do Evangelho, ao lado de Cristo. E se ele estava sofrendo com Cristo, ele também ressuscitaria e viveria com Cristo. E o poder de Cristo, o Espírito Santo, operaria isso na sua vida. É por isso que nos versos 9, 10 e 11 ele entrelaça sofrimento e ressurreição. Ele diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcance a ressurreição dentre os mortos. Se já desfrutamos do sofrimento de Cristo aqui, nós podemos ter esperança de desfrutar da sua glória no porvir. É por isso que lá no capítulo 1, Paulo pode dizer assim: para mim, viver é Cristo. O que significa viver é Cristo? Significa viver, para mim, é viver a vida de Cristo. E a vida de Cristo é sofrimento. A vida de Cristo é negar-se a si mesmo. A vida de Cristo é tomar a sua cruz e segui-lo. É isso que Paulo tem em mente ao falar de Cristo. Ele não tem em mente somente aquele que operou milagres e maravilhas, mas aquele que sofreu. Aquele que viveu uma vida de tribulações, de dificuldades, por amor dele. E agora Paulo se oferece também a Deus e aos seus irmãos, à sua igreja, por amor de Cristo. Tudo aquilo que ele considerava como altamente valioso perde o seu valor por causa de Cristo. Em seus sofrimentos em vida, ele já experimenta essa união. E ele tem a certeza de que em sua morte ele vai encontrar o aperfeiçoamento dessa união quando ele for ressuscitado com Cristo. Para finalizar, meus irmãos, algumas lições que nós podemos extrair desse texto. Como eu falei no início, uma das lições básicas da nossa vida é sabermos avaliar aquilo que nós possuímos e como nós temos usado aquilo que nós temos, os nossos lucros e as nossas perdas, as nossas receitas e as nossas despesas.
Sem fazer isso, nós jamais poderemos entrar por aquela porta estreita que o Senhor nos chamou a passar. E nem por aquele caminho que Ele nos conduz, que nos conduz à salvação. Frequentemente Jesus Cristo nos chama a isso. Lá em Lucas, capítulo 14, Jesus conclama aqueles que o queriam seguir a avaliar as condições de seguir a Cristo. Ele diz assim, grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse, Lucas 14, verso 25 em diante, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro a calcular a despesa e verificar se tem os meios para o concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É isso que o Senhor nos chama a fazer, irmãos. A fazer este cálculo, esta conta. A colocarmos na balança os nossos projetos, as nossas prioridades, os nossos amores, aquelas coisas que nos movem. E colocarmos isso diante de Cristo. Em uma época como a nossa, onde todas as coisas se tornaram produtos, coisas que a gente vende e compra o tempo todo, e nós abrimos os nossos celulares e toda hora tem uma propaganda, nós podemos aprender o preço de tudo, mas nos esquecemos o valor que as coisas têm. Nos esquecemos o valor de Cristo e o valor das coisas ligadas a Cristo. E aqui eu gostaria de perguntar a cada um dos irmãos, quais são as suas riquezas? Do que você se gloria hoje? Quais são aquelas coisas que definem você mais profundamente e te dão orgulho de ser quem você é? Paulo tinha algumas delas. Eu sou judeu, eu sou hebreu de hebreus, eu sou fiel à lei, eu sou fariseu. Quais são as coisas que te dão segurança na vida? O que te dá a certeza de que ao orar a Deus você será atendido? Será que é porque eu vivo uma vida justa diante de Deus, eu venho à igreja, eu estou fazendo tudo aquilo que Deus requer de mim? Talvez aquilo que mais nós valorizamos seja a nossa família, as nossas origens, a nossa educação, o nosso emprego, o nosso salário, a nossa reputação, o nosso desempenho, os nossos cargos na igreja, a nossa aparência. O que mais você tem que perder? O que, se você perdesse, te desestabilizaria, te destruiria por dentro? O que te faria permanecer longe de Deus caso você perdesse? O que nós achamos que nós precisamos fazer antes de nos aproximarmos de Deus? Geralmente, nós pensamos esse tipo de coisa. Eu preciso me chegar a Deus, mas antes eu preciso resolver algumas coisas na minha vida. Eu preciso me chegar a Deus, mas antes eu preciso consertar algumas coisas. Não é incomum nós ouvirmos esse tipo de coisa. Porque nós queremos algo aqui nos agarrar e dizer assim, Senhor, eu estou aqui diante de Ti, mas olha só o que eu trouxe. Nós não podemos apresentar nada para Deus. Nós não temos nada para apresentar diante do Senhor. Hoje, os fariseus não existem mais. E o judaísmo não é mais um perigo tão próximo a nós assim. Mas a cada instante nós somos influenciados por modelos de uma vida bem-sucedida. Quando nós olhamos um filme, abrimos a televisão, os nossos celulares, nós vemos ali pessoas que o tempo todo estão dizendo assim, eu lutei muito por isso, e por isso eu tenho o que eu mereço, aquilo que eu conquistei com o meu suor, com o meu esforço. Paulo nos chama a observar atentamente esses exemplos e ver que aquilo que o mundo inteiro considera como uma riqueza, na verdade não tem valor algum. Mas aquilo que o mundo todo considera como um grande fracasso, que é ganhar a Cristo e perder todas as coisas se necessário, é a maior glória que nós podemos ter. Vejam, Paulo, nós não sabemos nem como ele morreu, onde ele está enterrado. Nós não sabemos nada sobre os seus últimos dias.
Nos últimos dias de sua vida, este homem, que era considerado uma grande referência no meio do seu povo, estava pedindo ao seu amigo que lhe trouxesse uma capa para passar o inverno, porque ele não tinha nenhuma roupa para se vestir naquele período. Ele diz: os meus amigos todos me abandonaram, eu não tenho ninguém ao meu lado, porque ele estava seguindo a Cristo. É esse o nível em que Paulo perdeu todas as coisas. O meu e o teu Salvador, meu irmão, foi até uma cruz por nosso amor. Ele perdeu todas as coisas. E vejam, ele não apenas era um homem conceituado, ele é Deus, o Senhor sobre tudo e sobre todos. E ele desceu até uma cruz por amor de cada um de nós. E por isso nós somos chamados a avaliar as nossas riquezas nessa noite. Nós somos chamados a avaliar aquilo que nós temos. Chamados a avaliar aquilo que o mundo tem nos oferecido e nos apegarmos a Cristo. E nos apegarmos àquilo que Cristo nos chama a fazer, segui-lo, carregar a nossa cruz. Por fim, meus irmãos, talvez nós estejamos passando por dificuldades e nos perguntemos se de fato faz sentido tudo isso, se de fato o sofrimento tem algum valor e algum sentido. Será que não é demais? Será que não é demais? Não é incomum quando nós fazemos um grande investimento, seja do nosso tempo, dos nossos esforços, nós fiquemos preocupados ou receosos quanto aos resultados. Ainda mais quando vemos tantas pessoas prosperarem e nós ficarmos aparentemente para trás. Ainda mais quando nós vemos o mundo todo à nossa frente e nós ficarmos de lado. Será que vale a pena? Será que Deus me chamou para isso? Meus irmãos, Paulo aqui nos chama a olhar para isso, para essa glória de Cristo Jesus. Ele diz: este conhecimento é sublime, ele é incomparável. Não existe nada que se possa comparar a este Cristo. Agora nós podemos passar por muitas aflições, como Paulo também passava. Mas se nós estamos passando por essas aflições em Cristo, nós precisamos nos alegrar, porque Cristo também passou por elas. Este é exatamente o modelo da vida de Cristo. Nós não podemos nos sentir perdidos. Será que eu estou no caminho certo? Se nós vemos que o nosso caminho segue o caminho que Cristo estava seguindo, nós podemos ter segurança na nossa vida. Se nós olhamos no chão as pegadas de Cristo, as pegadas do seu sofrimento, da sua cruz, dele carregando a sua cruz, nós podemos estar seguros. Paulo começa essa grande exortação falando: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Como nós podemos nos alegrar no Senhor? Se eu conseguir uma vida confortável, se eu conseguir bens nesse mundo, títulos, posições, ou se eu conseguir melhorar de vida, se eu conseguir vencer os meus pecados pelos meus esforços, então, finalmente, eu vou conseguir me alegrar no Senhor. Eu vou conseguir vir à igreja e dizer: graças a Deus, Senhor, por todas essas coisas que eu conquistei, por causa da justiça que eu conquistei pelo meu esforço. Não. Esse tipo de alegria vai passar. Esse tipo de alegria vai ser transitório. Esse tipo de alegria não vai durar para sempre. Mas Paulo pode dizer: alegrai-vos no Senhor, justamente porque aquilo que nós temos no Senhor não pode ser tomado de nós. Não pode ser levado. Essa riqueza que Paulo conseguiu em Cristo, ninguém poderia tirar dele. Uma vez que Paulo já havia considerado todas as coisas como refúgio, como lixo. Agora, dia após dia, ele continuava considerando Cristo como sua maior alegria, como seu maior tesouro. Como nós cantamos no hino, pouco antes do sermão, né? Quando vires outros com seu ouro e bem, lembra que tesouros prometidos têm. Nunca os bens da terra poderão comprar as mansões celestes em que vais habitar. Quantas bênçãos, meus irmãos, nós temos muitas bênçãos para contar. Dize quantas são recebidas da Divina Mãe. E se nós recebemos essas bênçãos das mãos de Deus, ninguém pode tirá-las de nós. Elas estão seguras. São diferentes dos nossos empregos, das nossas famílias, das coisas que nós amamos deste mundo. Todas essas coisas podem passar. Paulo havia perdido todas as coisas. Nós também podemos perder. Mas se os nossos corações estiverem firmes em Cristo, nós não perderemos nada. Nós não perderemos nada. Nós teremos um tesouro firme e seguro. E Paulo continua se esforçando.
Meus irmãos, quando nós falamos, às vezes isso parece fácil falar, né? Ah, consideremos Cristo como nosso maior tesouro. Paulo ele vai dizer logo em seguida, que ele não havia obtido isso ainda, ele continuava se esforçando dia após dia. E que esse também seja a nossa luta. Para dia após dia olharmos para todas as nossas coisas e considerarmos Cristo sublime acima de todas elas, considerarmos Ele o nosso maior tesouro. E dessa forma, meus irmãos, o Senhor Deus nos ajude a encontrarmos e a percebermos e a considerarmos e a meditarmos e a nos deleitarmos nas grandes riquezas de Cristo Jesus, que foram dadas a nós. Nós não precisamos fazer nada para conquistar isso, apenas crer, apenas receber, apenas abraçar esse presente que nos foi dado. E assim nós podemos nos alegrar no Senhor e não em nós mesmos. Deus nos abençoe, meus irmãos, que Ele nos ajude. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo grande tesouro que nós temos em teu Filho Jesus Cristo. Senhor, muitas vezes nós consideramos as coisas dessa terra, as coisas deste mundo como preciosas aos nossos olhos. Mas quão pequeno, Senhor, é o valor delas quando nós as comparamos com o teu Filho. Nós te agradecemos, ó Deus, porque Ele deixou a sua glória para morrer em nosso favor. Ó Deus, ajuda-nos a sabermos que ainda que nós sejamos desprezados pelos homens, ainda que nós sejamos pequenos, o Senhor nos amou. O Senhor amou a cada um de nós a ponto de entregar o teu próprio Filho, ó Deus. E se o Senhor nos deu Cristo, juntamente com Ele o Senhor nos dará todas as coisas. Nós te bendizemos por isso, Pai. Ó Senhor, consola os nossos corações. Fortalece-nos, Senhor, nas nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e as vezes em que nós nos maravilhamos com esse mundo e nos esquecemos do Senhor. E nos ajuda, Senhor, a seguirmos a Cristo no caminho que Ele nos chamou a andar, a trilhar. Fica conosco, Pai, e nos abençoe ao longo dessa semana, para que nós também possamos testemunhar e falar a respeito das maravilhas do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, nosso grande tesouro, a quem nós esperamos contemplar um dia com nossos próprios olhos. Amém.